Juntos nós vamos rezar uma salve rainha por quem já morreu hoje, por quem vai morrer ainda, por todas as almas benditas do purgatório, pelos agonizantes, pelas pessoas que pediram a nossa oração, pela nossa pátria, para que haja chuvas nos lugares secos, nos lugares que o fogo ainda domina, as nossas plantações, as nossas árvores. Que nesta salve rainha Nossa Senhora seja nossa advogada. Salve rainha, mãe da misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvir. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Vocês tomaram café hoje, gente? Então vamos responder isso com mais autoridade profética? Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. O inferno tem pavor de quem responde com a autoridade de Deus. Sempre quando a gente estiver dando uma resposta tão bonita, como uma resposta ao término de uma leitura da palavra, vamos dar com muita autoridade. Isso também é oração. Bem, nós viemos fazer um retiro. Nosso retiro já começou ontem, graças a Deus. E nós estamos hoje já no segundo dia. Daqui a pouco já termina, todo mundo volta para suas casas. Mas o retiro não acaba aqui amanhã. Aí, quando voltamos, é que o retiro continua, para a glória de Deus. Por isso, a nossa vida será sempre um retiro, que não tem fim. Porque até mesmo a nossa passagem de morte para a eternidade, Padre Hilton dizia que a nossa vida, a gente começa uma missa aqui na terra e ela continua no céu. É isso. A nossa vida vai ser eternamente uma vida de intimidade com a Santíssima Trindade. Tudo que demos e damos início nessa terra não tem um término. Ela continua com a graça de Deus na eternidade. Somos cidadãos do céu. Nós viemos aqui porque a nossa alma deseja eternidade. A nossa alma deseja durante o dia, nem que seja de pequenos momentos de céu, mas a gente precisa de céu. E o céu é a nossa casa. Então a gente nunca pode perder esta dimensão de saber para onde estamos indo. Nós estamos indo para o céu. Todo dia o que eu faço é mais uma partezinha de construção da minha casa, que se chama eternidade. Então tudo que eu faço nesta terra, nada será desperdiçado. Nada. E por isso que eu tenho que fazer tudo dentro de um projeto de Deus, conforme não mais os meus moldes, mas conforme o molde do Criador. Foi para isso que Deus me fez viver aqui nesta terra, um tempo de peregrinação. Uns vivem mais, outros vivem menos, mas todos nós estamos indo para o mesmo lugar. Não importa quanto tempo nós vamos ficar nesta terra, não importa quantos anos, o que importa é o céu.
Esses dias, quando muitos viram aí nas redes sociais a morte de um sacerdote tão jovem, 29 anos, num acidente, ele morre. A gente pode até se perguntar, um padre demora tanto para estudar, para ser padre, e de repente uma morte tão estranha. O que será que aconteceu neste momento? Não cabe a nós conhecer os desígnios de Deus, já está lá no livro de Tobias. Não cabe o homem querer conhecer os desígnios de Deus. Querer entender uma morte com a razão é entrar em depressão. Nunca vai ter uma resposta. Querer compreender uma morte com a dimensão do Espírito Santo, por isso que nós invocamos tanto Ele agora, é fazer experiência da transcendência, do sobrenatural. Isso não tem resposta, isso se vive. São experiências que a gente vai vivendo. Uma morte, quando eu entendo ela com esta dimensão, eu vou fazendo experiência diária de quem é Deus na minha vida. Eu vou vendo que Deus é Pai. Este Pai bondoso, amoroso, que tem a força de doar tudo que nós temos, vem dele, a alegria, a paz, o amor, a esperança, a fé. Um Deus também que tem o poder de retirar na hora que Ele quiser. Ele é Pai, Ele sabe bem, um pai sabe bem o que faz na vida de um filho. Por isso, esta pregação de agora, nós vamos ver um Deus, o Deus que é família, onde o inimigo tanto tem investido nas nossas famílias, e de uma forma, hoje, nada escondida. A gente vê o inimigo agindo de uma forma clara e visível. A gente precisa entender que a família é um projeto de Deus, é um projeto do Espírito Santo. Eu fico muito feliz de ver muitas famílias aqui nesse retiro, que vem um pai, a mãe, o filho, vem o esposo, a esposa, porque o Padre Wilton, nosso fundador, ele sempre valorizou demais a família. E a família, quando a gente entende com a dimensão do Espírito Santo, a família é o lugar de predileção de Deus. Até porque é das famílias que vem tudo que é bom. Vem um padre, vem um bispo, vem um papa de uma família. Vem um bom governador, um bom presidente de uma família. Vem um bom professor de uma família. Então a família, ela é um cenáculo de presença do Espírito Santo. E por isso que as famílias precisam rezar mais juntas, precisam se unir mais, para poder celebrar mais a vitória de Deus em tudo. Até tem esta frase que eu gosto muito: família que reza junto, família que reza unida, permanece unida. E é verdade. Uma família que gera comunhão de bens na oração, é uma família que vive dentro de uma dimensão da transcendência de Deus. Tudo que ela toca, ela alcança mais rápido. Então nós vamos ver um pouquinho do Deus, o Deus que é família, para entender um pouco melhor da nossa família. Eu quero começar com esse texto de São João, e quero pedir para vocês que queiram uma libertação na tua família, que você faça por um ano inteiro esse texto, todo dia. Alguns padres exorcistas, quando precisa fazer um exorcismo na vida de alguém mais forte, dá esse texto para a pessoa rezar diariamente,
porque aqui é um texto que eu posso te dizer que é uma oração de exorcismo forte. O demônio tem pavor desse texto da Bíblia. Aliás, tem pavor da Bíblia inteira, mas esse texto ele odeia. E esse texto, a gente vai ver a beleza que é viver dentro desta família da Santíssima Trindade. Uma família que realmente nos ensina como viver uma vida nesta terra sem viver uma vida pesada, mas uma vida com leveza, com beleza, com santidade. Capítulo 1 do Evangelho de São João, do versículo 1 ao versículo 18, eu quero que vocês rezem durante um ano inteiro, todo dia. E eu creio que depois de um ano vocês vão dizer para mim: irmã Zélia, houve uma grande libertação na minha vida, ou na minha casa, ou na minha empresa, proclamando e rezando com esse texto todos os dias. Então, o texto diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos que crescem, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram, aliás, não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: eis aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está ao seio do Pai foi quem o revelou. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Muito bem. Quero que vocês entendam
que nós estamos vivendo um tempo que a gente precisa de muita formação, muito estudo. Por isso, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou estar lendo, para compreender a dimensão do que Deus quer falar conosco nesta manhã. Onde podemos encontrar uma família que satisfaça nossas necessidades? É uma pergunta. Onde podemos encontrar o amor para o qual Deus nos criou? É outra pergunta. Ele dá a entender a resposta da própria história de nossa criação e nos revelou o caminho do Evangelho de Jesus Cristo. Sim ou não? Não foi isso que nós lemos agora? Jesus revela quem é o Pai. Jesus nos ensina o caminho da eternidade. Jesus também, após a sua morte, ele nos dá a graça de uma promessa: eu irei, mas logo virá o Paráclito. O Espírito Santo lhe dará o conhecimento, a ciência, sabedoria, a inteligência para estudar, para saber quem é a Santíssima Trindade. E eu vou conhecendo este amor do Pai, na medida que eu vou me aproximando deste Pai amoroso. De que forma? Parando um pouco mais, contemplando, por exemplo, a beleza do nascer de uma criança, a beleza da gravidez de uma mulher. Quando eu também vou contemplando a beleza da natureza, a chuva que cai, o sol que aparece, a lua que se faz presente no meio da noite. Quando eu vou contemplando que eu sou uma beleza por excelência, que o artista da minha vida, que é Deus Todo-Poderoso, me traçou dentro do ventre da minha mãe. E esse Deus me faz me tornar filha amada dele no dia do meu batismo. O batismo, então, é um dia talvez mais importante que o dia do meu nascimento. Eu pergunto para você, você sabe o dia que você foi batizado? Esse é um dia de festa. É o dia que você se torna a filha da igreja, o filho da igreja, mas o filho por excelência de Deus. Você faz parte desta família agora, da família da Santíssima Trindade. Então, voltemos, pois, ao começo, ao livro do Gênesis. Desta vez, para procurarmos os primeiros indícios de nossa identidade familiar. Durante 5 dias e meio, Deus chamou à existência toda a criação, dizendo: faça-se. Ao que se seguia o nome da coisa que queria criar: luz, firmamento, águas, estrelas, peixes, pássaros e animais. No entanto, no meio do 6º dia, ele mudou subitamente seu modo de falar. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reina sobre toda a terra. O que Deus disse? Façamos o homem a sua imagem, a nossa imagem e semelhança, e que ele reina sobre toda a terra. Repare com atenção nessas palavras. Você notará uma mudança significativa na linguagem divina em relação à criação do resto do universo. Deus usou
uma simples palavra. Qual é a palavra? Faça-se. Vamos repetir? Faça-se. Quando a gente olha para o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26, a gente vai ver mais um encontro e mais um sinal da bondade de Deus. Como Deus é maravilhoso conosco, Ele escolhe uma menina entre todas as mulheres da terra. E essa menina está diante de um anjo. Em nenhum momento ela duvida que é um anjo. E é o anjo Gabriel, aquele que traz boa notícia. Vocês deviam rezar muito para o anjo São Gabriel, viu? Eu gosto muito de São Gabriel, porque ele é o anjo da boa notícia. Sempre quando eu quero ter uma boa notícia no dia, eu falo com São Gabriel. São Gabriel é o anjo da boa notícia, enquanto São Rafael é o anjo da cura, São Miguel é o anjo da libertação, do exorcismo, mas São Gabriel é o anjo da boa notícia. Este anjo, ele se aproxima da Virgem Maria e ele dá um recado do céu. Ele olha para ela sem medo. Ele é um enviado por Deus, e por isso que a oração da Ave Maria, um dia um santo viu ela escrita com letras de ouro. A Ave Maria é uma oração maravilhosa, que não deveria sair dos nossos lábios por nada, principalmente nos sábados. Cada cristão de verdade deveria pelo menos rezar um rosário, em honra à Santíssima Trindade, por nos escolher esta mãe maravilhosa, porque aqui é rezar o Evangelho de verdade. Aqui é fazer memória desse Evangelho de São João, capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É Jesus? Este Verbo? Então, este anjo dá uma boa notícia. Olha, você foi escolhida por Deus. Gente, você já pensou alguém chegar para você e dizer assim: olha, entre todos os que fizeram o vestibular, você foi escolhido por Deus, escolhida por Deus, para fazer esse curso de medicina, esse curso de farmácia, esse curso de educação física, não sei. Não é uma alegria que entra dentro de nós? Agora imagina a Virgem Maria, saber se nós, quando recebemos uma boa notícia, que passamos num concurso, quando recebemos uma boa notícia, que aquele homem que eu estou apaixonada, desde o primeiro olhar, ele me pede em namoro, e mais bonito quando ele me pede em casamento, uma alegria já entra dentro de nós, de uma forma maravilhosa. Eu fico pensando, esta alegria que veio do Espírito Santo, que entrou dentro do ser da Virgem Maria. Por isso rezar Ave Maria é também fazer experiência de Pentecostes, é também clamar o Espírito Santo, é também beber desta fonte de uma alegria sobrenatural que fecunda, que entra na nossa vida e faz o grande milagre de dar para a gente prazer de viver, a alegria de acordar todo dia, o desejo de buscar Jesus na Eucaristia. Ninguém precisa pedir isso para a gente. A nossa alma, o nosso coração já deseja ardentemente um encontro com Deus. Sou eu que tenho saudade dele. Sou eu que desejo pegar o rosário e rezar. Sou eu que desejo ir adorar, ficar na presença dele horas e horas em silêncio. Então, Nossa Senhora, ao escutar que ela foi a escolhida por Deus, ela se coloca a pensar no que significaria semelhante saudação. Pensar significa absorver, significa deixar entrar aquela graça,
onde ninguém mais vai ter o poder de retirar ela de nós. Então, ela naquele momento, ela olha, a única coisa que ela quer entender e querer entender as coisas de Deus não é pecado. O pecado é a dúvida, que aquilo vem do Espírito Santo. E isso João Batista, aliás, isso Zacarias nos mostrou que ele teve dúvida de fé, quando Isabel disse que estava grávida, e por isso que ele ficou, de que forma? Sem falar. A dúvida de fé é pecado. Mas aqui a Virgem Maria, ela não tem dúvida de fé, ela quer o dom do entendimento, ela quer entender conforme o coração de Deus, e ela diz, quando o Espírito Santo responde através do anjo, não se preocupe, o Espírito Santo virá sobre ti, e o ente santo que nascer de ti, será o Emanuel, o Salvador. Pronto. E o que ela fala? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse faça-se, dentro de um estudo teológico, significa que esse faça é irrevogável. Quando ela diz faça-se em mim segundo a tua palavra, significa que não é um faça por um tempo. Eu dou a minha vida para sempre. Faça-se em mim o que o Senhor quiser a partir de agora. O Senhor é Deus, e eu devo ser adoradora. O Senhor é Deus, e eu devo ser serva. O Senhor é Deus, e eu devo ser a imaculada. Eu quero fazer a tua vontade. E pronto. Não tem questionamento. Eu quero viver dentro de uma dimensão mais profunda, que é mistério da fé. Eu quero viver todo dia. Eu não preciso de explicação quando eu vivo dentro dessa dimensão. Eu só quero viver. E aí, a Virgem Maria, quando ela visita Isabel, ela já visita Isabel com a presença do Salvador. Quando ela chega na casa de Isabel, ela não precisa usar das suas palavras, olha, eu estou grávida, eu estou carregando Jesus. Não, quando você vai à missa todo dia, você fica como a Virgem Maria, cheio de Deus, que transcende, a face dele transcende, e as pessoas olham para você, e já sente que você é diferente. O teu rosto brilha como de Moisés, as tuas atitudes já evangeliza, já é um evangelho vivo, o teu jeito de agir já fala que você tem uma presença dentro de você. E por isso, Isabel, a casa dela se torna uma casa cheia de Deus. Quando Deus entra dentro desta casa, a casa fica cheia de Deus, cheia de luz, e a luz dissipou as trevas. Quando você entra com Jesus dentro de um lugar, a tua casa, a tua empresa fica cheia de luz, e por si próprio a luz dissipa as trevas. E aquela mulher cheia de Deus, ela diz: de onde me vem a honra de receber na minha casa a mãe do meu Senhor? De onde me vem a honra de receber na minha casa a Imaculada? E nesta hora que Isabel reza a segunda parte da Ave Maria, que ela proclama, por isso Ave Maria é o Evangelho proclamado. Eu não repito esta oração como muitos dizem, eu proclamo o Evangelho de Deus. E por isso que Satanás odeia a força da Ave Maria, do Pai Nosso, porque não é uma repetição sem sentido, é uma proclamação que causa ali, aonde eu estou,
para quem eu rezo um exorcismo, uma libertação, uma salvação. Quando eu proclamo esta oração, eu já estou introduzindo o reino de Deus dentro desta vida. O inferno não aguenta, ele não suporta. Por isso que ele faz a gente não rezar, porque é lembrar ele que ele perdeu nesta Ave Maria, e ele vai perder de novo você rezando por essa pessoa nesta Ave Maria. Aqui está a chave do reconhecimento e da gratidão a Deus. Esta mulher, então, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, ela só pode cantar Magnífica. E o Magnífica é o canto da alegria. Depois de você rezar o Magnífica várias vezes durante o dia, não tem depressão que prevaleça dentro de você. Este canto da alegria é um canto de cura de depressão. Não tenho dúvida que quando Nossa Senhora cantou esse canto, ela já via ali, pela fé, pela intimidade com Deus, cada pessoa triste um dia. E por isso, quanto maior a tristeza, mais magnífica. Viu que a gente rezou hoje? O Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais alegria, mais magnífica, mais magnífica, mais magnífica, ao ponto, meus amados, que a tua alma vai ficar tão embriagada da presença de Deus, da alegria do Espírito Santo, que mesmo que você tenha contas a pagar, doenças talvez a curar, nada é maior do que a alegria que entra dentro de você. Aqui Deus está falando, repare com atenção nessas palavras. Então você vai notar o faça-se. Quando a gente usar desta palavra da nossa oração, eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Vamos repetir? Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim. Que o meu pensar seja o teu pensar, que o meu falar seja o teu falar, que o meu agir seja o teu agir. É isso que Deus quer de nós. Então, faça-se. Mas quando chegou o momento de criar o homem, que é indivisivelmente um, referiu-se a si próprio na primeira pessoa do plural. Vocês prestaram atenção nisso? Sim ou não? Aqui agora, olha a palavra que ele usa: façamos. Vamos repetir? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o que ele queria dizer com isso? Você é capaz de responder? O que Deus quer dizer com isso? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E não é só. Deus deixou claro que o homem, veja só a explicação, o homem era pluralidade. Deus deixou claro o que? Que o homem é o que? Repita alto para vocês não esquecerem. Pluralidade. No versículo seguinte, o autor de Gênesis escreve, lá no capítulo 1, versículo 27 de Gênesis: Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher, criou o homem e a, vamos falar alto que a gente tem que entender bem isso, criou o homem e a, então Deus não criou outra coisa, viu gente? É homem e mulher. Veja, durante os primeiros 5 dias e meio descrito no Gênesis, Deus criou um mundo que lhe pudesse dar glória. Por que que Deus criou esta terra e este mundo? Para dar-lhe glória. Vamos repetir? Para dar, é para isso. Não é para cometer pecado,
não é para transformar o bel prazer da carne, como que se aqui na terra fosse a minha morada. Não. Criou este mundo para que pudesse lhe dar-lhe glória e que revelasse sua misteriosa presença. Aqui está a mais bela resposta. Deus me pôs no mundo para quê? Primeiro, para lhe dar-lhe glória. Segundo, para comunicar a presença dele para aqueles que não o conhecem. De que forma? Pela minha bondade, pela minha verdade, pela minha oração, pelo meu amor, pela minha generosidade. Afinal, em tudo que existe na natureza, como em toda obra de arte, revela-se a marca do artista. Entretanto, no sexto dia, ele formou a primeira criatura que podia carregar a própria imagem e semelhança do Deus invisível. Mas ainda, criou essa criatura de modo que fosse uma unidade na pluralidade. E Deus referiu-se a si mesmo no plural, quando expressou sua existência. Deus é um, mas não é solitário. Vamos repetir isso? Deus é um, mas não é. Então olha para o teu irmão, diga para ele: você não foi feito para viver sozinho. Você está entendendo? O que Deus quer de nós? Deus quer a nossa unidade na diversidade de carisma e de dons. Deus não quer uniformidade, que todo mundo tem que pensar igual a irmã Zélia, todo mundo tem que rezar igual a irmã Zélia. Não. Deus quer a unidade na diversidade de carisma e de dons. Quando a gente entender isso, a vida vai ser muito mais leve. Veja, essa linguagem especial que é nós. Olha para o teu irmão, diga nós. Por isso o Pai Nosso, como que inicia o Pai Nosso? Pai Nosso. Não é Pai meu, não é Pai teu, é Pai Nosso. Então, veja, esta linguagem especial nós figura em outras partes do Antigo Testamento, por exemplo, em Gênesis, capítulo 3, versículo 22, e também Gênesis capítulo 11, versículo 7. Certos especialistas não valorizam isso, vendo como um resquício de um culto politeísta e pré-israelita. Outros o tratam como predileção do autor pelo uso do plural majestático. A primeira pessoa do plural empregada por reis e rainhas, quando fala em nome do povo, ou ainda em nome deles e de Deus. Não me parece que nenhuma dessas explicações seja satisfatória do ponto de vista literário e teológico. O Gênesis é uma obra cuidadosamente elaborada. Não soa plausível que um autor de semelhante obra-prima deixasse transparecer resíduos de um paganismo passado e longínquo. Mas, embora tenha surgido várias edições manuscrito do Gênesis ao longo do tempo, e inclusive adaptações, nenhum dos antigos editores decidiu corrigir o plural empregado nessas expressões. A hipótese do plural majestático, não obstante admissível em certas expressões, aponta para uma realidade mais profunda, para aquilo que o Papa João Paulo II chamou nós, divino, porque Deus não fala em nome de mais ninguém. Façamos o homem
a nossa imagem e semelhança. Este nós só pode significar Deus, e apenas Ele. Nós, eu, Pai, Filho, Espírito Santo, nós façamos o homem a sua imagem e semelhança. Seria correto, portanto, descrever Deus como nós, solitário? A resposta a esta pergunta jaz latente nos pronomes plurais do livro de Gênesis, mas só vem plenamente revelada do Evangelho de Jesus Cristo. Somente no Evangelho podemos ver com clareza porque a criatura humana deve ser família antes de ser imagem de Deus. Jesus fala de seu Pai como de uma pessoa distinta. Trata-se de alguém a quem Jesus reza, alguém para quem vai. Apesar disso, Jesus e o Pai são também um. Jesus menciona também outra pessoa divina, o Consolador, João 15, 26. Ele também diz em João 20, 22, o Espírito Santo, que desceu sobre os discípulos depois de Jesus subir aos céus. No fim do Evangelho de São Mateus, quando se preparava para subir aos céus, Jesus revelou o nome de Deus aos seus discípulos. Tratava-se de outra revelação surpreendente. Até ali, os israelitas estiveram tratando o nome de Deus como algo inefável, algo que nem sequer se podia pronunciar. Jesus, no entanto, pronunciando como algo íntimo, como em nome de família, que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como a gente começa qualquer oração, qualquer liturgia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, quando a gente reza a ladainha do Espírito Santo, eu digo para você que uma ladainha que ficou bem esquecida, e até nós temos agora a canonização da Beata Helena Guerra, a secretária do Espírito Santo, que vai ser agora no mês de outubro, uma mulher maravilhosa, que fez orações fortíssimas como: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Esta oração milagrosa, poderosa, devemos invocá-la sempre. Mas também a Beata Helena Guerra escreveu tem muitos escritos sobre o Espírito Santo, e uma das coisas que ela disse é o seguinte: o Espírito Santo não é conhecido, não é amado e não é divulgado. Por isso nós precisamos estreitar uma amizade com a Santíssima Trindade mais profunda. E de que forma eu vou fazer isso? Invocando o Espírito Santo, o mesmo que veio sobre a Virgem Maria, o mesmo que veio para fazer o homem e a mulher, o mesmo que vem todo dia pela mesa do altar, quando o padre estende as suas mãos sobre o ofertório, ele invoca o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele vem para quê? Para nos dar a ciência e o conhecimento até mesmo do que eu devo rezar no dia de hoje. Quando a gente pergunta para o Espírito Santo, tudo muda. Então, ninguém pensou em corrigir o nosso Senhor, não é verdade? Não está esse versículo lá em Mateus? Sim ou não, gente? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus o quê? Vamos ver se vocês gravaram. Capítulo 28, versículo 19. Quando alguém disser para você, aonde que está a Santíssima Trindade na Bíblia? Está aqui. Mateus 28, versículo 29. E aí? A palavra de Deus, então, ninguém pensou em corrigir. Nosso Senhor
dizendo que, embora ele tivesse usado a palavra nome no singular, parecia haver 3 nomes na frase. Aqui é exemplo do primeiro capítulo de Gênesis. Parece haver um paradoxo, uma pluralidade que é una. O Catecismo da Igreja Católica explica claramente que dizemos nome em lugar de nomes, porque não há senão um só Deus, o Pai onipotente, o seu Filho unigênito e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Então, Deus é 3, embora seja uno. Fala isso para o teu irmão, para ele gravar. Deus é 3, embora seja uno. Este é o mistério da Trindade, mistério central da fé e da vida cristã. É um mistério de Deus em si mesmo. E, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé é o quê? O que nós lemos lá no João, capítulo 1? É a luz que ilumina. Vamos repetir? É a luz que os ilumina. Não é bom para o homem estar só, pois sozinho não podia cumprir a missão na criação. Deus não é solitário, e por isso o homem não pode também sê-lo. Sozinho seria incapaz de refletir a imagem e semelhança de Deus. Repetindo, então vamos falar dessas propriedades, as propriedades da família divina. Repetindo, quando revelou o seu nome, Deus revelou-se plenamente e revelou-se a si mesmo como uma família, como Pai, Filho e Espírito Santo. A respeito dessa impressionante revelação, o Papa João Paulo II escreve: à luz do Novo Testamento, é possível vislumbrar como modelo originário da família deve ser procurado do próprio Deus, do mistério trinitário da sua vida. O nós divino constitui o modelo eterno de nós humano, e em primeiro lugar, daquele nós que é formado pelo homem e pela mulher, criados à imagem e semelhança de Deus. De outra parte, o Papa afirma que Deus, no seu profundo mistério, não é solidão, mas uma família, visto que tem em si paternidade, filiação e essência da família, que é amor. Em seguida, identificou-se este amor com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Neste momento, devemos prestar atenção do que lemos, pois muitas pessoas interpretam esta afirmação em sentido contrário, o que é mesmo que não entender nada. O Papa não quis dizer que Deus era como uma família, não quis dizer que a família era uma acolhedora e cálida metáfora para a Trindade. O que disse é que Deus é uma família. Vamos repetir? Deus é uma família. Então, não quis dizer isso, mas Deus é uma família. Portanto, seria mais correto dizer que minha mulher, meus filhos e eu somos como uma família, do que dizer que Deus o é. Deus não é como uma família, Ele é uma família. Desde toda a eternidade, só Deus possui atributos essenciais de uma família, e apenas a Trindade os tem na plenitude de sua perfeição. As famílias da terra gozam desses atributos, mas por analogia de modo imperfeito. É evidente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são termos indicativos de gênero, mas indicativos de relação. A linguagem que versa sobre a família divina
é teológica e não biológica. Esses termos descrevem da forma mais apropriada possível as eternas relações das pessoas divinas que vivem em comunhão. Por isso, entendendo a força desta palavra que está aqui do Evangelho de São João, e o Verbo se fez carne. O Verbo era verdadeiramente luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Então eu preciso entender, a minha família é um presente de Deus. Deus te deu uma mulher, ou você ganhou um esposo. Nesta relação, Deus deu filhos. Por mais que o homem tenta usar de técnicas e meios para ter um filho, ele não consegue ainda fazer um espermatozoide. Ele não consegue fazer um óvulo. Isso é graça que vem do alto. Só Deus é o autor da vida. E por isso, esta família que existe, que Deus te deu, é um presente. É um presente. Eu atendendo uma pessoa no retiro, eu fiquei muito tocada com esta pessoa. Ela disse assim: meu marido morreu, mas eu era aquela pessoa que fazia tudo por ele. Tudo. Quando eu olhava no banheiro todo dia, eu trocava a roupa dele de dormir todo dia. Eu colocava uma roupa cheirosa para ele. Eu lavava o sapato dele. Eu deixava tudo cheiroso. Foram 46 anos vivendo junto. Mas nunca eu descuidei do meu marido. E ele nunca descuidou de mim. Por isso, no momento que ele morreu, eu precisei buscar alguém muito maior do que aquilo que meu marido fazia. Eu precisei de missa diária. Foi o único remédio que entrou dentro de mim e me curou a dor da ausência. Hoje eu me sinto preenchida. Eu tenho certeza que meu marido, ele está no céu. Primeiro, porque eu conheci ele. Sempre me respeitou. Sempre foi o provedor, não só do dinheiro na minha casa. Ele também era o provedor dos bens espirituais. Cuidou dessa casa como se fosse algo divino, de Deus, da eternidade. Hoje a gente vê nas famílias, às vezes, tanta falta de respeito, a começar com os filhos, que não respeita mais a autoridade de um pai, de uma mãe, que não pede mais bênção, que não é mais educado. Falta talvez o testemunho de pai e mãe, falta, mas falta também o desejo de um filho viver dentro da dimensão da palavra de Deus. Falta também em mim a vontade de fazer o bem para minha mãe, para o meu pai, independente do que eu posso receber deles. E eu não posso ficar atribuindo a minha vida inteira. Eu não recebi um abraço, eu também não dou um abraço. Eu não recebi um carinho, eu também não dou um carinho. Não, se eu não recebi, eu vou doar. Porque a Bíblia diz que quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então, eu fiquei muito impressionada de escutar esse testemunho. Irmã, Deus levou meu marido, ainda muito novo, muito alegre, muito feliz. Mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Toda vez que eu vejo a Rosalina aqui, nesse retiro, eu lembro dela. Eu nunca esqueço. Ela e o marido dela, todo o retiro é que eu e o Padre Hilton pregava, ela estava aqui. E sempre no final da fila do meu atendimento,
Eu acredito que a filha do Padre Wilton também. Estava ela lá, querendo ficar grávida, né? Querendo ficar grávida. E a gente rezava nesse ventre, rezava nesse útero, rezava por ele. Duas pessoas muito novas. E a gente rezava. E Deus, eu falava assim: Senhor, o que acontece? E aí a última vez que eu vi ela na fila, eu falei: meu Deus, o que eu vou rezar para ela hoje? Eu já não sei nem o que eu ia rezar para ela mais. Porque eu já rezei tanto. E eu sei que o Padre Wilton também já abençoou tanto esse ventre. Existe tantas mulheres que não querem ficar grávida. E fica. Mas existe tantas lutando, chorando, que querem um filho e não fica. Mistério do amor de Deus, mistério da fé. Não tem resposta humana. Mas nessa última vez que ela entrou na fila, que eu pensei: o que eu vou rezar por ela? Ela entrou na fila para agradecer. A graça chegou. E está aqui a nossa graça, o nosso milagre, que é o Wilton, porque ela deu o nome de Wilton em homenagem ao Padre Wilton. Esse é o nosso milagre de tantas orações. Mas depois que o Wilton nasceu, tanta alegria envolveu esta família. Em pouco tempo ela descobriu um câncer na vida do marido. Um homem novo. Eu tive a graça ainda de visitá-lo lá em Curitiba. Eu, de repente, em pouco tempo, Deus ceifou esta vida. Deus levou. E hoje, o Wilton está aqui para cuidar da mãe. E ele: vem cá, Wilton, cá. Vem cá. Eu acho tão lindo. Eu acho tão lindo essa presença de Deus nas crianças. Vem aqui, vamos ficar aqui para as pessoas que está sendo filmado, para as pessoas ver também você aqui, né? Que o nosso filmador, não sei onde foi parar, mas nós estamos aqui. Então, olha o tamanho que ele está já quase do meu tamanho. E a última vez que ele veio aqui, ele falou para mim, quando eu atendi, ele quis um atendimento comigo. Aí ele falou assim: Manzélio, eu sinto tanta saudade do meu pai. E claro que a gente vai sentir. Não tem como não sentir saudade de quem a gente ama, até porque ele não teve a graça que nós temos. Vamos voltar. Ele não teve a graça que nós temos. A graça de curtir o pai. A gente vê tantos filhos que tem um pai e não dá um abraço no pai, não dá um beijo no pai, não agradece o pai. E o Wilton só queria o pai aqui para dar um abraço no pai, para olhar para o pai e dizer: pai, obrigado. Mas eu disse para ele: já que você não tem o teu pai aqui, você tem os padres, que é um pai espiritual. Cada vez que você tiver com muita saudade do teu pai, dê um abraço no sacerdote. Eu sei que você vai estar abraçando o teu próprio pai. Não é fácil para uma criança entender, mas ele vem com a mãe aqui nos retiros. Podia se revoltar com Deus, podia dizer para Deus: olha, eu não quero saber mais de viver nessa terra. A gente sabe que ele sente falta, sente. Mas também saber lidar com a dor, saber lidar com a ausência, rezando, é mistério de fé. Todo dia Deus manda esta fortaleza para o Wilton. Todo dia Deus dá para ele a graça de acordar, de olhar para a mãe dele, de ver na mãe também uma presença de Deus. E com certeza ele vai crescer, ele vai dar um testemunho muito forte de Deus. É mistério.
Como compreender, depois de Deus dar um tamanho milagre desse, Deus permite com que esta vida não faça mais parte deste mundo. Não cabe a nós. Assim como a gente não consegue ter uma resposta e entender a Santíssima Trindade, a gente também não vai compreender uma morte. Não tem explicação humana. Por isso, cada vez que eu olho para Ele, o que eu posso ver é o seguinte: Deus deu o milagre por causa desta mulher. Ela precisava olhar para o Hilton, é olhar para o próprio face do marido dela. Ela precisava ter um homem tão bonito, tão cheio do Espírito Santo. A família precisava de vida, e a vida veio. A vida está aqui. A vida está aqui, pulsando, para a glória do Senhor Jesus. Então a gente criou um amor muito grande, eu e ele. Tenho certeza que se o Padre Hilton estivesse aqui também, ia encher você de beijo, porque o Padre Hilton era apaixonado por ele. Mas nós estamos aqui para te amar, viu, Hilton? E muito. Você é muito especial. Muito especial. E Deus vai continuar te iluminando teu caminho. Muito obrigada, viu, por você ser esse testemunho de Deus para nós. É isso. Às vezes a gente reclama de pouca coisa. Deus nos dá uma família, Deus nos dá tudo. Nós não precisamos perder para valorizar. E é isso que a Trindade Santa, essa família de Deus, quer nos ensinar. Não, eu não preciso perder nada. Eu só preciso valorizar o que eu tenho. Filho, dar um beijo no rosto da tua mãe é também salvação, é também oração. Terminar de almoçar e dizer para tua mãe: obrigado por este almoço. Dizer para o teu pai: obrigado pela providência, também é oração. As famílias precisam de novo ter o mover do amor, o mover do Espírito Santo, da gratidão. A gente reclama muito, briga muito, fala muito palavras que não edificam. Está na hora da gente mudar o cenário. Família é lugar onde Deus mora, onde a Santíssima Trindade mora. Deus não quer que todos da minha família agem como eu, mas Deus quer a unidade na diversidade dos dons, dos carismas, dos pensamentos. Deus quer essa unidade. E como essa unidade vai acontecer? Pela oração. Não tem outro caminho. A gente tem que rezar em família. Tem que aprender que família foi feita para rezar. Nem que for todo dia uma Ave Maria antes de comer na hora do almoço. Nem que for antes de dormir 10 Ave Maria. Mas a gente precisa educar de novo nossos filhos para um caminho, o caminho do céu, o caminho da eternidade. Eu preciso ajudar a Santíssima Trindade a ganhar almas para Deus. Primeiro, o campo mais difícil e árduo de evangelização, de missão, é a terra da minha casa. Em primeiro lugar, fazer o milagre acontecer dentro do meu lar. Se eu conseguir salvar só essa pequena família que Deus me deu, eu já cumpri a minha missão na terra. O cuidado. Quando aquela mulher disse: eu cuidava do meu marido. Todo dia ele falava: mas não preciso trocar a roupa todo dia de dormir. Todo dia. Ela dizia: eu lavo com amor. Porque eu sei o quanto é bom dormir com uma roupa limpa e cheirosa. O quanto é bom saber que o lençol da cama está cheirando, lavado, limpo. Olha, pequenos detalhes que faz o Evangelho do Senhor ser uma explosão de milagre, de bênção. E é isso, nós não podemos desistir da nossa família.
Não está dando certo, você para. Não está dando certo, reza, dobra o joelho no chão, proclama em nome da Santíssima Trindade: eu e minha família serviremos ao Senhor, e eu creio que ninguém dos que o Senhor me confiou vai se perder, porque se Deus me deu essa pequena terra para me salvar, nesta terra eu farei com que a graça de Deus entre, e o inimigo não vai ter poder aqui mais. Às vezes a gente trabalha demais e adoece muito rápido, e deixa de ficar com a família, passear, não é? Eu escutei o testemunho de uma pessoa que eu fiquei muito feliz. O pai escutou da filha com 15 anos: pai, eu quero ir no PHN esse ano. E o pai com uma agenda muito cheia. O pai olhou para aquela filha e falou: eu vou no PHN com você. Aí surgiu uma missão muito grande para ele na época do PHN. E a esposa disse: vai para a missão que eu vou com ela, do PHN. O pai disse: não, ela pediu para mim PHN. Pode ser que os outros PHN ela vai sozinha, mas a partir do momento que eu sentar lá no meio do povo, do PHN, e deixar ela ser livre, mas ela sabe que o pai dela foi no primeiro PHN da vida dela, isso vai marcar para sempre. Isso não tem preço, isso não tem missão. A maior missão que eu posso fazer agora não é pregar para uma multidão, é pregar para minha filha, com o meu exemplo, o meu testemunho. Isso é evangelização, isso é amor. Quando a gente escuta isso, e quando a gente olha para a palavra, eu já estou quase terminando, tá, gente? Não precisa se preocupar, quase no fim já. Quando a gente olha para Deus, esse Deus tão bondoso, esse Deus tão amoroso, eu digo para vocês: como é bom ser família de Deus, como é bom pensar como Deus, como é bom agir como Deus. Veja, a Trindade infinita, esses termos não são arbitrários. Deus quis revelar-se a si mesmo. Assim, eles exprimem o melhor possível o que Ele é eternamente. A Trindade é a identidade pessoal de Deus e não depende de nada criado. A Trindade, ela tem uma força de libertação na nossa vida. Outras expressões como arquiteto, pastor ou médico são termos metafóricos que descrevem sua relação com as criaturas sobre o prisma da criatura. Deus é o arquiteto. Só depois de ter concebido realmente o universo é médico. Só quando existem criaturas imperfeitas precisando de cura é pastor. Só quando há criaturas precisando de condução e proteção. Por outro lado, mesmo antes da criação, Ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. Este é o nome próprio. Só Pai, Filho e Espírito Santo. O nome divino revela a identidade essencial de Deus, em termos que não depende da criação. Só me dei conta da importância dessa terminologia quando participava da missa dominical de uma pequena paróquia do interior. De pé, lá na frente, próximo ao padre, estava a diretora de educação religiosa, que era uma religiosa. Ela começou a fazer o sinal da cruz, enquanto dizia: estamos reunidos em nome do Criador, do Redentor e do Santificador. Eu sabia que esta forma de falar estava na moda, mas nunca a tinha escutado. De imediato, independentemente de qualquer consideração sobre os termos litúrgicos, ela pareceu-me equivocada. Num primeiro momento, não tive certeza do motivo pelo qual aquelas palavras me desconcertavam, mas de repente, tudo se esclareceu.
não estava nomeando Deus segundo o que Deus é desde toda a eternidade. Pelo contrário, estava nos dirigindo a Ele simplesmente à luz do que Ele fez por nós ao longo da história. É claro que não é incorreto reconhecer as obras de Deus, a criação, a redenção e a santificação. Mas a ação de graças é uma expressão de culto menos elevado do que o louvor. Rendemos precisamente aquilo que Deus é na realidade. E seja qual for a duração da criação, ela seguramente não é eterna, enquanto Deus o é. Por isso, Deus não é um criador eterno, e muito menos um eterno redentor e santificador. Em suma, para usarmos uma analogia familiar, é bom dizer obrigada aos nossos entes queridos por aquilo que fazem por nós. Mas é de longe muito melhor dizer o quanto apreciamos e o amamos pelo que são como pessoas. Eles fazem amáveis não apenas pelo que nos oferece, mas por aquilo que são. Ninguém gosta de se sentir usado. Devemos estimar e respeitar as pessoas, não graças ao que nos proporciona, mas como fins em si mesmas. E isto se aplica ainda mais a este Deus, que são 3 pessoas da Santíssima Trindade. Então, quando eu cresço nesta gratidão, de enxergar dentro da minha casa, uma pessoa que carrega dentro dela o sagrado, eu preciso respeitar. Aquele que mora comigo também tem uma morada própria de Deus. Então, por mais errado que uma pessoa seja, ela também é uma pessoa que carrega a Santíssima Trindade pela força do batismo. E para encerrar, a Trindade é da terra. Nenhuma família na terra reflete tanta Santíssima Trindade quanto a própria família de Jesus. Reveste-se de enorme significado o próprio Deus escolher nascer numa família humana. Ele poderia ter entrado na história de muitas outras maneiras, pois é onipotente. Sua concepção, afinal, realizou-se sem intervenção biológica de um pai humano. Nada impedia, contudo, caso tivesse sido essa sua vontade, de que se fizesse homem sem a figura de uma mãe. Todavia, não foi esta sua vontade, e nem era oportuno. Nas palavras de São João Paulo II, o Filho unigênito entrou na história dos homens através da família. Cristo pode nos ensinar desta forma as verdades mais profundas sobre a família, a igreja, a Trindade. João Paulo II continua: o mistério divino da encarnação, do Verbo, está em estreita relação com a família humana, não apenas com uma, a de Nazaré, mas de certa forma com cada família. Nesse sentido, tanto o homem como a família constitui a via da igreja. Também faz sentido que Deus estabelece o lar de Maria e de José como novo paraíso, enquanto o casal formado por Adão e Eva tinha sido a fonte do mal que inundou o mundo. O casal formado por José e Maria constitui o vértice do qual se expande por toda a terra a santidade. Em Nazaré, a família humana ganhou uma nova chance, um novo começo. No seio da Sagrada Família, Jesus levou uma vida que foi a imagem terrena da Trindade eterna. Quando bem os escritores e artistas devotos plasmaram a Sagrada Família como uma Trindade terrena, que outra vez, em palavras de João Paulo II, tão admirável reflete a vida de comunhão da Trindade eterna, uma união mais perfeita. Como aplicamos tudo isso a nossas famílias? Este é o tema que vamos poder ler no resto de todo o livro e por toda a nossa vida. Eis o que sabemos até o momento. Quando Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança, a Trindade estava
criando a imagem primordial de si mesmo, homem e mulher, e ambos os criou. E sua primeira instituição foi: crescei e multiplicai-vos. As famílias hoje não querem ter filhos, e quando tem, elas têm 1, 2 e pronto. E o que a gente escuta muitas vezes de quem pode ter filho é: irmã, por filho neste mundo para sofrer, eu não quero. Quem é você para pensar assim? Esse pensamento não vem do Espírito Santo, esse pensamento é pagão. Se teu filho vai sofrer, Deus vai dar a graça e a dignidade dele sofrer e ser santo. Se você o educar com a educação da Sagrada Família, com a força do Evangelho, eu digo para você, você vai formar novos santos para a terra. E a terra não tem como ter um santo se não for pelo ventre de uma mulher. Por isso nós não podemos ter pensamento pagão, mas cristão. E a sua primeira instituição foi: crescei e multiplicai-vos. Que podemos concluir disso, não se dizia apenas que o propagasse como os animais e se reproduzissem. Homem e mulher estavam destinados a ser um. Entretanto, ou um que se tornaria, não era algo a sua escolha, mas sim aquele um que Deus havia planejado. Esta unidade estava para além da simples comunhão biológica e psicológica, embora também as incluísse. Ou um em que ele se transformava era tão real que 9 meses mais tarde tinha de lhe dar um nome. A igreja trata a família como uma comunhão de pessoa unida no amor. Esta é precisamente a definição que aplica a Trindade. Assim acontece hoje. Na família, tornamos-nos 3 em 1, refletindo Deus Trino. Que maravilha! Na verdade, nenhum outro ato humano assemelha tanto os homens a Deus. O amor conjugal é o que melhor traduz esta linguagem divina. E por isso, os seres humanos podem prendê-la de forma tão sincera e fluente. O matrimônio de fato nos dá a imagem mais perfeita do nosso lar definitivo. Apesar disso, não passa de uma imagem. O matrimônio humano é uma analogia viva, encarnada, que aponta para algo maior. Desde o princípio, a Trindade é a família. O que estamos destinados, o lar que sempre desejamos, como chegar, como morar lá, é assunto aonde precisamos ler no próximo capítulo. Este lar é a eternidade, diz o nosso amado Scott Hahn. Quero dizer para vocês que hoje nós precisamos lutar por esta família que Deus nos pede. Nós precisamos lutar para o nosso esposo ir para o céu, para a nossa esposa ir para o céu, para os nossos filhos ir para o céu. Precisamos lutar com a nossa oração, com as nossas atitudes, amor, bondade. Deus te fez para viver em família. Eu, irmã Zélia, sou religiosa, mas vivo em família. Eu tenho a minha família biológica. Eu tenho a minha família que se chama Copiosa Redenção. Eu tenho o meu pai, que é o Padre Wilton, meu pai espiritual. Por isso, o dia da sua morte, que eu estava nos Estados Unidos, foi uma dor tão profunda que vocês não têm noção. A nossa ligação, vocês sabem que era muito forte. Estar aqui pregando esse retiro hoje é fazer memória do Padre Wilton. Eu estou vendo ele o tempo todo sentado nessa cadeira, ou ali atrás, escutando minha pregação. Depois ele chegava e dizia: olha, minha filha, você estava muito ungida. E ele sempre vinha me agradecer. Então, eu digo para vocês, estar aqui é celebrar a vida do Padre Wilton. É celebrar o tempo todo. Ele dançando no meio de vocês. Ele fazendo o exorcismo, a benção da água, do óleo, do sal. Não tem como não fazer memória de alguém que vive.
Por isso, Wilton, teu pai também vive, está lá com o Padre Wilton, rezando por nós, não é? Tem um monte de pessoas que vinham nesse retiro, que está lá agora com o Padre Wilton. Quanto que rezou aqui nesse salão? Se eu posso dizer que esse salão é um salão místico, é verdade. Quem entra nesse salão não sai a mesma pessoa. Porque aqui muitas orações e muitos anos foi feito. Eu me lembro quando ele estava construindo isso aqui, o alicerce. Ele me trazia em cada construção que ele ia fazendo. Ele fez eu colocar medalhinha aqui. Ele falou assim: minha filha, abençoa esta construção. Eu falava: mas meu Deus, o Padre Wilton é padre, como que ele vai me pedir para dar uma benção? É porque ele já fazia eu tomar posse antecipado de algo que ele sabia que depois da morte dele eu ia ter que dar a continuidade. Então, este lugar para mim é um lugar de profunda experiência de Deus. Eu sei que hoje ele está muito feliz da gente estar aqui. E por isso nós vamos receber muito desse retiro. Você crê nisso? Sim ou não? Então fica de pé agora.